Bom, depois de passar por todo esse processo de calcular a lista de modos, formas modais, pressão sonora, discutir os efeitos de posição de fonte, posição de receptor, etc., a gente pode finalmente falar um pouco sobre a lógica de projeto em baixas frequências. Bom, então essa é a ideia para essa aula, né? Dar um mapa, né, do projeto acústico em baixas frequências. Então, nas aulas passadas, nós vimos que apenas algumas frequências de ressonância vão aparecer para uma dada sala, né? As frequências de ressonância são discretas, e a gente viu que o som se propaga com eficiência nessas frequências de ressonância, né? E a gente tem como calcular essas frequências de ressonância e as suas respectivas formas modais. A gente viu também que a pressão sonora em uma dada frequência aí depende do produto entre a forma modal, né, ou as formas modais avaliadas aí na posição da fonte e na posição do receptor. E nós vimos também que o número de modos, a densidade modal, cresce aí com o cubo da frequência, o caso do número de modos, e com o quadrado da frequência, o caso da densidade modal, e também crescem com o volume da sala, né? A gente pode também listar todos os modos, e se a gente tiver uma sala retangular, a gente pode até calcular essa tabela com essa expressão bem simples aqui, né? Se a gente não tiver uma sala retangular, para calcular exatamente, a gente tem que partir para um método numérico. Então, os objetivos do nosso projeto, ele tem duas faces, né? A primeira face é a prevenção de problemas, a segunda face é a solução de problemas. E a gente quer sempre prevenir o máximo de problemas que a gente puder a priori, para resolver só aqueles que a gente realmente precisa resolver, os que são inevitáveis. Então, do ponto de vista da prevenção de problemas, o projetista ele precisa garantir que a distribuição dos modos aí no espectro seja o mais uniforme possível, né? Que a gente não tenha acúmulo, né, de modos em uma determinada frequência. Então, o que a gente quer evitar a todo custo são essas salas com dimensões múltiplas aí, uma das outras, para evitar que exista acúmulo de energia acústica aí em regiões do espectro que a gente vai ter repetição aí de frequências modais. E a gente também não quer que a separação entre duas ressonâncias na FREP seja muito grande, porque isso torna o efeito de dois modos muito fácil de perceber. E a solução de problemas, por outro lado, né, o projetista precisa controlar a energia dos modos, isso talvez seja inevitável, né, que a necessidade de haver algum controle, de forma aí que as ressonâncias e antirressonâncias elas não alterem tanto o som dentro da sala, ou não torne a escuta de determinado sinal muito peculiar daquela sala, né? Você não quer que o seu estúdio soe tão peculiar que você mixa e fica muito bom dentro do seu estúdio e fica muito ruim em todas as outras salas, né? E a regra geral aqui de pequenas salas é que é difícil, geralmente, exagerar na absorção de baixa frequência. O que acontece em geral é que falta espaço, certo? Para tratar a nossa sala. Então, qual é a lógica do projeto, né? A gente tem que identificar primeiro as principais frequências modais e o projetista pode inferir aí as zonas em que a pressão sonora vai tender a ser máxima, né? E portanto, inferindo essas zonas, inferir quais são as melhores posições possíveis para colocar absorvedores de membrana, por exemplo, para tratar a região de baixas frequências. Um outro passo é projetar ou especificar os dispositivos de absorção sonora para o controle e energia desses modos, de acordo com as frequências modais que a gente tem na sala. Um outro passo é determinar um tempo de vibração objetivo com o qual a gente precisa trabalhar, e de forma que o amortecimento modal seja adequado. E com esses passos aí, 2 e 3, estimar uma área necessária para os absorvedores. E aqui a proposta é usar fórmulas de teoria estatística para ter um norte, né? Não para ser preciso, mas pelo menos para ter um norte. Tá? Mas como eu disse, é difícil exagerar na área de absorção aí em baixa frequência. Então, passo 1 aí de identificação. A gente sabe o que acontece com a distribuição dos modos aí no espectro, quando as dimensões da sala são proporcionais.
os módulos vão coincidir e a gente vai ter esse efeito de acúmulo aqui que a gente já viu, né? O que é altamente indesejado. Então o que a gente quer é distribuir bem os módulos no espectro, usando boas proporções para que a gente não tenha coincidência de módulos em cima de uma determinada frequência. Isso evita, né, que a gente tenha regiões aqui sem módulos e regiões com acúmulo de módulos, certo? Então evita esses buracos aqui e regiões cheias de módulos. Tá? É um problema em potencial que a gente tem que evitar a todo custo. Para conseguir essa boa distribuição modal aqui, nós podemos usar proporções consagradas na literatura, ou proporções áureas, e uma forma de obtê-las é a partir desse gráfico aqui que mostra, né, a relação entre comprimento e altura e largura e altura, e mostra nesse gráfico aqui uma região que tem diversas proporções aceitáveis. Vocês vão poder notar aqui que tem números aqui que são múltiplos inteiros um do outro, né? Como 1,5 e 2, por exemplo. Então a gente acaba tendo que testar um pouco essas proporções para o caso específico da nossa sala, tá? Mas é uma região que ajuda a gente a ter um norte nesse sentido. Uma outra coisa importante é utilizar o que a gente chama de critérios de Bonello, né? São dois critérios que tentam mensurar a qualidade acústica da sala em baixa frequência. Então, os dois critérios dizem o seguinte: o primeiro deles diz que o número de modos por banda de terço de oitava deve crescer monotonicamente, ou seja, a banda superior, né, de terço de oitava superior, deve apresentar mais modos, ou pelo menos o mesmo número de modos que a banda inferior. E o segundo critério diz que não deve haver modos coincidentes dentro de uma mesma banda de frequência, mas se houver modos coincidentes, essa banda deve conter 5 ou mais modos. Então, são dois critérios, né? E aí aqui a gente tem dois gráficos, né? Eles foram calculados até antes de 250 Hz, então por isso que tem essa queda abrupta aqui, isso não é muito realista, mas mostra ali os critérios de Bonello em bandas de terço e oitava, e nesse slide eu tenho um pouco mais detalhes. 3 salas. A primeira sala é uma sala com boas proporções, ela respeita ambos os critérios de Bonello, dá para perceber que a curva aqui com as bolinhas, né, ela é monotonicamente crescente, e quando a gente calcula a lista de modos, a gente vê que não tem modo coincidente na banda de terço de oitava. A sala 2 é uma sala cúbica, ela não respeita nenhum dos critérios de Bonello. Dá para observar aqui na curva cinza que a gente tem crescimento, depois decrescimento, e ela já não respeita nem o primeiro critério, e ela também tem modos coincidentes e bandas com menos de 5 modos. E essa sala 3, ela tem 6,480 por 4, então o comprimento e a largura são múltiplos aqui de 2. Ela respeita o critério 1, ela tem um crescimento aqui dos números de modos aqui por banda de terço monotonicamente crescente. Ela tem uma banda de 63 que tem modos coincidentes com menos de 5 modos. Então, ela não respeita o critério 2. Então, são dois critérios, é importante respeitar os dois. E é curioso que essa sala, ela curiosamente está dentro ali da zona de boas proporções. Então, ela respeita um critério, mas não respeita o outro. Então, é importante checar os dois para garantir que a sala está ok para baixas frequências. Nós também podemos aí identificar a pressão máxima. A gente sabe que em salas retangulares a tendência é que a pressão vá ser máxima nas quinas, por causa da forma modal, ser máxima nas quinas. Nas salas não retangulares isso não é o caso, embora a gente tenha quinas que sempre vão apresentar ali pressão máxima. Os modos axiais aí, eles variam em uma direção, os tangenciais em 2 e os oblíquos em 3, então a quantidade de energia contida nos axiais tende a ser maior, portanto eles são mais importantes para serem tratados. E a gente deve colocar os absorvedores de membrana sempre em zonas de pressão máxima. E aproveitar bem essas quinas da sala, onde a gente geralmente tem espaço morto, é muito importante para tratar bem a sala. Então a gente aproveita e a gente pode colocar até, às vezes, no alto, que vai ter pressão máxima, o absorvedor de membrana, e ele não vai ocupar espaço da sala e vai
ser efetivo ali no tratamento. Tá? A gente pode separar para células retangulares os modos axiais dos tangenciais e dos oblíquos. Então, essa curva aqui mostra o número total, essa aqui mostra os axiais, né, por banda de terço, e essa aqui os tangenciais, por exemplo, por banda de terço. E isso nos dá só uma separação entre a influência dos modos que, no caso dos axiais, vão ter mais energia do que os tangenciais e mais que os oblíquos. Uma vez que a gente identifica a lista de modos, a gente pode projetar uma série de absorvedores de membrana para tratar esses modos. E essa proposta de gráfico foi uma proposta até de alunos de cursos de semestres anteriores. Eu não lembro exatamente qual semestre que essa curva começou a circular no curso de acústica de salas, mas já faz um tempo. E a gente plota os absorvedores de membrana superpostos à distribuição, ali, o número de modos por frequência. Então a gente consegue observar quais são os modos que cada absorvedor de membrana está tratando, né? E observar que eles tratam uma faixa ampla de modos, né? Então a gente acaba distribuindo a nossa absorção no espectro para tratar de forma efetiva os modos. Às vezes é muito difícil você conseguir projetar bons absorvedores para essa faixa tão baixa. E muitas vezes nessa faixa tão baixa, nem mesmo as fontes na tua sala vão ter amplitude significativa. Então, o quanto você vai se mover para baixa frequência depende do tipo de sinal que você vai reproduzir na tua sala e do quão controlado você precisa daquela faixa de frequência ali. E quanto maior a área desses absorvedores, mais absorção em baixa frequência vai haver naquela faixa de frequência. Bom, a gente pode, né, tentar usar essa expressão da pressão sonora para nos ajudar a calcular resposta a impulso, decaimento, FRF, e tentar estimar, portanto, a área dos absorvedores que a gente precisa na sala. Então, a gente normalmente quer testar mais de uma posição de fonte e receptor para ter uma variabilidade espacial ao longo da sala, isso é importante. E avaliar a FRF às vezes é muito difícil porque elas são muito erráticas, então a gente quer tentar pegar coisas mais globais da sala para ter um tratamento efetivo. Tá? Então, o segredo que já está até documentado na literatura é tentar avaliar o quão perceptível uma ressonância de uma FRF é. Isso tem a ver com a largura de banda da minha ressonância, né? Ou seja, qual é o ΔF aqui, né? O espaço entre as frequências para uma queda de 3 decibel aqui dessa frequência central. Então aqui a gente tem aqui de 56.4 até 53.5, então a gente tem aqui cerca de 3 Hz de largura de banda. Tá? Isso define uma coisa chamada de fator de amortecimento modal ali, o fator de qualidade modal, desculpa. Tá? E o que a literatura propõe para estúdios, especialmente, que é a sala de audição mais crítica em baixa frequência, com volume pequeno, né? É que quando esse fator aqui está nessa faixa dos 16, ele começa a não ser mais percebido. Né? O modo em si está tão amortecido que ele começa a não ser percebido. Tá? Então, tipicamente, quando a gente fala de um estúdio, nós estamos falando de tempos de reverberação relativamente baixos. Dependendo do volume do estúdio, o tempo de reverberação pode chegar ali na faixa dos 0,3 segundos em 125 Hz. E aí a gente pode relaxar um pouco em baixíssima frequência, chegando até cerca ali de 1 segundo em 30 Hz, mas a gente quer tipicamente manter esse tempo de reverberação bem baixo para controlar o modo, fazer com que ele tenha a maior largura aí de banda possível. Né? Como a gente falou, aumentar o amortecimento tem o efeito de aumentar a largura de banda do modo. Tá? E a gente pode usar a teoria estatística. Com base no T60 objetivo, a gente calcula a área de absorção de absorvedor que a gente quer. Então a gente vai ter o coeficiente de absorção da sala ou do absorvedor de membrana e a gente tenta inferir qual é a área invertendo essa equação aqui da equação da acústica estatística. Né? Eu sei que a acústica estatística não vale para essa faixa de frequência, mas é uma forma da gente ter
um norte, pelo menos para tentar calcular quanto área a gente precisa. E o que a gente vai observar, tipicamente, é que vai faltar área na sala para tratar essa parte de baixas frequências. A gente tipicamente vai encher e usar todo o espaço disponível para tratar, especialmente uma sala de audição crítica. Claro que se a tua sala, o teu sinal que tu reproduz na tua sala, ele não é assim de tanta audição crítica, então você pode relaxar um pouquinho no tratamento de baixa frequência. Ou se é uma sala só para fala, talvez não é importante tratar faixa de 30 Hz, 50 Hz, é mais importante se preocupar com 80 Hz para cima. Né? Então, dependendo da sala, as aplicações vão mudar, certo? Ah, parece complicado, eu sei, é bastante complicado fazer um projeto de baixa frequência bem feito, é difícil acertar. Então, desenvolver rotinas aí para automatizar os cálculos é muito útil, bem importante. E testar, refinar e ter um espaço para manobra depois que o projeto está pronto, né? Para você poder adicionar um pouco de absorção, mudar o absorvedor de lugar, tentar fazer alguns testes e medir o teu projeto depois que ele está executado, certo? Então, por hoje era isso. E esse capítulo encerra aqui. Na sequência, a gente vai dar início à acústica geométrica. Tá bem? Até mais.